Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gráficos no Radar. E a semana começa com uma forte alta das bolsas mundiais. Na Europa, a oscilação ultrapassou os 5%. Aqui no Brasil, na máxima do dia, o Ibovespa chegou a subir 4%. Mas quando ele atingiu a resistência dos 105 mil pontos, que é o seu topo de julho, iniciou um movimento de realização de lucros. Ainda assim, o índice fechou com alta de 2,5%. O que chamou a atenção foi o movimento do Nasdaq, que subia 3%, mas virou para o campo negativo no finzinho do pregão. Começamos nossas análises de hoje com o gráfico do índice Bovespa, com uma forte alta. Nesse momento que eu gravo o programa, ele sobe 2,5%, cotado aos 103.500 pontos. Na máxima do dia, o Ibov chegou a tocar nos 105.146 pontos. Nessa altura, ele subia mais de 4%. Aqui é uma região de resistência que corresponde ao topo de julho, nível que pode motivar realização de lucros. Um retorno abaixo da reta de resistência que foi rompida no 102,100 poderia fazer o índice acelerar na queda e, neste caso, o primeiro objetivo seria os 97,5. Do lado positivo, a eventual quebra dos 105.500 pontos levaria o Ibovespa novamente para a tendência de alta no curto prazo e aí as primeiras buscas seriam projetadas aos 108.800 e 111.500. Este é o gráfico do S&P 500. Neste momento que eu gravo o programa, ele está com uma alta de 1,90% aos 3.576 pontos, mas ele vai perdendo força. Ele chegou a bater na máxima do dia 3.645 pontos. E aqui ele vai largando uma figura de reversão, um doji star, que poderia ser para fechar o gap que ele largou em aberto hoje aos 3.500 pontos, e abaixo deste tem um outro gap na linha dos 3.386 pontos. Essa figura de reversão seria anulada se o índice rompesse a sua máxima nos 3.646 pontos, aqui foi máxima histórica, e neste caso a próxima busca seria lá nos 3.700. Já o Nasdaq abriu com uma forte alta, foi lá tentar o seu recorde histórico, que era na região dos 12.062 pontos, e perdeu força. Nesse momento que eu gravo o programa, ele virou para o negativo, está caindo 1%, cotado aos 11.770 pontos, não conseguiu, portanto, confirmar a quebra da resistência e tem, do lado negativo, gaps para fechar aos 11.600 e aos 11.200. Este é o gráfico do dólar, que abriu o dia com uma forte queda, caía mais de 2%. Quando ele tocou na mínima nos 5,22, aqui era uma região de fundo de setembro, ele iniciou uma reação. Nesse momento, ele praticamente zerou as perdas, está cotado a 5,39 e vai tentando defender a reta de suporte que ele tinha perdido no início do dia, lá nos 5,40. Aqui, o dólar pode estar num bom ponto de compra. Se amanhã for um dia positivo para ele, as buscas seriam aos 5,46, 5,50 e mais à frente ele deixou o gap para fechar nos 5,64. Passando agora para as ações, as blue chips foram destaque de alta. Vamos começar com o Itaú, que está subindo 8,30% nesse momento, 27,65 é o preço. Aqui o banco atingiu uma região de resistência que ia desde os 27,73 até os 28,5. É um nível que poderia motivar realização de lucros, já que hoje ele deixou um gap em aberto nos 25,95. Já do lado superior, se tiver forças para romper os 28,5, aí a gente teria aqui um grande W no gráfico diário, que teria projeções de objetivos mais longas. A primeira seria lá nos 30,88. A Petrobras subiu quase 10% no pregão de hoje, rompeu com isso a resistência aos 21,24 e quase atingiu o próximo nível, que era nos 23,15. Na máxima do dia, ela chegou a tocar nos 22,69. De toda forma, o ativo perdeu força a partir dessa região e vai deixando também um doji star, que é um candle de possível reversão para queda. Neste caso, a expectativa seria que nos próximos dias ela viesse fechar o gap que ela deixou aos 19,80. A Petro apenas retomaria a tendência de alta de forma definitiva, vindo acima dos 23,86. Passamos agora para o gráfico da Enalta, que segue trabalhando dentro de um canal de baixa. Hoje, ela fechou com uma alta de 2,74% aos 9,36. Ela tinha encontrado na semana passada um suporte aos 8,92, que motivou esse repique. Mas por aqui, o desenho ainda nos parece negativo. O ativo apenas escaparia desta condição se vencesse o teto do canal lá nos 10,60. Na eventual perda dos 8,92, ela passaria a olhar para a base desse canal, que projeta aos 8,23. A Embraer também ensaia a formação de fundo na região dos 5,92. Este gráfico está numa escala mensal e mostra que o mês de novembro começou forte para o ativo, que vai forçando a resistência aos 7,25. Só hoje ela subiu 13% e veio aos 7,44. Se der continuidade a esse movimento, pode tentar um pullback até a sua antiga LTA, que projeta agora nos 9,90.
Agora o gráfico em escala semanal da CCR, que começou o dia com uma forte alta, na máxima ela chegou a tocar ali nos 13,14, mas perdeu força, vai fechando o pregão próximo à estabilidade aos 12,35. Por aqui, o ativo tem uma resistência acima aos 13,58, o suporte é nos 12,05, se perder esse nível, passaria a olhar de novo para o seu fundo de curto prazo, que ficou marcado aos 11,10. Já a TIM apresenta possível formação de fundo duplo, formado na linha dos 11,53, e na reação, hoje ela tocou na reta de resistência, traçada a partir do topo formado em julho. Essa reta passava nos 13,11. Ela tocou nesse patamar, mas vai fechando o pregão um pouco abaixo, aos 12,82, ainda assim com 5% de valorização, mas precisaria vencer essa reta para a gente acreditar na continuidade do movimento. Aí as próximas buscas seriam aos 13,61 e aos 14,09. Do lado inferior, o primeiro apoio ficou nos 12,50. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Cielo, que forçava o teto do seu canal de baixa, que passava aos 3,70. A superação desse nível poderia levá-la até os R$ 4,00 ou R$ 4,41. Hoje, ela abriu com forte alta junto com o mercado, chegou a bater na máxima 3,94, mas virou nesse momento para o campo negativo, está cotada a 3,68. Vai usando aqui essa região dos 3,70 que ela tinha rompido como primeiro suporte de curto prazo. Precisaria então manter-se acima desse nível para a gente acreditar na continuidade desse movimento. Atenção para o gráfico de B3, que abriu com forte alta, na máxima do dia ela tocou no 58,30, mas reverteu para baixa no final do dia. Vai caindo 5,5% nesse momento, cotada a 53,55. Com isso, o ativo não conseguiu vencer o seu canal de baixa e a gente tem expectativas de queda para os próximos dias até 53,02 ou 50,93. Bem, pessoal, esses foram os destaques que eu separei para vocês hoje. Tenham todos uma ótima semana e até amanhã.